Então vamos lá, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje vamos ser diretos no sentido de a gente importar os dados de uma planilha, né, de Excel e começar a fazer as análises no R. Esse é o nosso objetivo. Então ele é mais didático, é mais preparado aqui para nosso primeiro contato com R importando dados. E eu resolvi fazer com vocês, ó, pegar uma planilha qualquer de dados. E para quem já foi meu aluno no primeiro semestre, né, no último curso, eu coloquei um monte de dados numa avaliação, uma planilha, né, de Excel, XLSX, e XLSX, isso mesmo, que daí tinha um monte de dados de vestibulandos de uma universidade fictícia que a gente tinha aqui, por exemplo, no Paraná. Então, esse planilha Excel aqui, ó, vamos dar uma olhadinha juntos comigo aqui, ó. Se vocês perceberem, a gente tem um monte de dados, né? Então, várias notas de todos os alunos que estavam fazendo vestibular naquela faculdade, tá? É isso que a gente vai fazer. Como assim a gente vai fazer? A gente vai tentar importar esses dados usando o Excel, usando o Excel, mas também o R para poder fazer as análises de média, criar um data frame. Então, esse é o nosso objetivo da aula hoje, tá bom, gente? Então, vamos comigo aqui. Qual que é o primeiro ponto que a gente tem que cuidar? O primeiro ponto que a gente tem que cuidar é abrir o R e verificar se ele está executando certinho. Então, vamos lá para o nosso amado R. E o primeiro, eu vou colocar em passo a passo aqui, né? Então, vou importar os dados dessa planilha, que vão estar em qualquer lugar da minha máquina, e a gente vai fazer análise desses dados. Então, o primeiro passo que a gente coloca é a instalação de alguns pacotes que a gente vai trabalhar. Como esse Excel normalmente ele tem uma extensão já de pasta de Excel XLSX, eu vou fazer isto criando essas duas bibliotecas. Então, eu instalo o pacote readxl ou 1, aqui eu nunca sei se é 1 ou L, então a gente dá uma testada, vou colocar, se for 1, ele não é. Então é o L mesmo normal. Então é readxl, daí eu chamo a biblioteca readxl, tá bom? Então vou dar uma executada aqui com a gente, só que tem um problema já. Ó, ele já está puxando o Python. O que, que a gente fez de errado? A gente esqueceu de alterar o tipo de ambiente. Então a gente vai lá, altera o ambiente para R e salva ele, tá bom? Esse é o passo. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar e continuar aqui a nossa. Acho que a gente consegue até fazer um zoom maior para ficar mais fácil de entender. Então, agora sim, o executor, ele vai calcular, vai conectar ali com R, e a gente vai conseguir brincar um pouquinho com esse nosso material, tá bom? Então, deixa ele conectar aqui rapidinho para nós verificarmos. Então, ele está instalando todo o pacote que nós precisamos para poder fazer essa análise, e depois a gente vai poder trabalhar. Está um pouquinho demorado, mas eu acho que é parte do nosso programa aqui, tá bom? Então, o primeiro passo é instalar isso aqui e depois a gente vai importar essa planilha aqui para o R. Como que a gente vai importar? Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é, ó, ele instalou aqui, tá bom? Então, está instalado certinho, a gente não precisa se preocupar. O segundo passo é importar uma planilha do Excel. Então, ele está na minha máquina. Se eu for aqui, ó, no lado esquerdo do meu R, eu tenho uma parte de importar arquivo. Então, eu venho, faço o upload da minha planilha em Excel, que eu chamei aqui de planilha 1 notas vestibular, tá bom? Então, eu vou aqui e abro e fecho ele, tá bom? Antes de mexer, eu só vou encerrar a minha planilha que eu tinha e vou abrir ali para vocês verificarem. Olha, ele até faz um aviso aqui, ó. Confira se os arquivos foram salvos em outro lugar. Por quê? Porque quando a gente terminar de usar o R aqui, ele não vai mais estar disponível, né? A gente está usando um computador da nuvem aqui do Google, a gente não usa mais ele. Então, ó, quando eu vi, ó, ele já está aqui embaixo, viu? Planilha 1, notas de vestibular. Esse é o nome da minha planilha. Por que que eu faço isso? Porque na hora que eu for mexer aqui com o meu R, eu vou fazer a primeira coisa aqui, que é fazer a leitura dessa planilha, considerando a primeira aba. Então, vamos lá, ó. Eu tenho dados, que é onde eu vou salvar, eu vou fazer um read Excel, abro ela, chamo a minha planilha aqui pelo nome, ponto .xlsx, vírgula, call de colunas, underline names, falso. Ou seja, por que que isso daqui é importante? Porque esse call name significa que eu não vou considerar a primeira linha como a primeira posição da minha coluna como um cabeçalho. Então, ele faz parte dos dados. Se vocês lembrarem lá do nosso Excel, que a gente tem, a gente tinha a planilha inteira
já na primeira posição dessa planilha como um valor de uma nota de um aluno lá que estava fazendo o vestibular, tá bom? Então, se eu faço isso, eu vou importar ela e eu salvo ela aqui na minha coluna dados. Para verificar essa importação, o que eu faço? Eu coloco o head, dados, vírgula, vou colocar 7, que eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar os 7 primeiras posições se importou certinho. Opa, eu acho que está importando, certo? Então, a primeira coisa que está fazendo aqui é importar. Beleza? Até aí, tudo bem. Só que tem uma coisa que me chamou a atenção, tá bom? A gente pode ler esses dados e colocar já também um nome para as minhas colunas, né? Ali não tem o nome, ó. Eu estou mostrando isso aqui, ó. São 7 linhas, uma coluna, só que a primeira linha aqui, ó, a primeira parte não tem nome essas colunas. Então a gente pode corrigir ele assim, ó. Vou dar um código. Então eu estou lendo, ó, leitura da primeira, isso aqui a gente já se acostumou, ó. O call names significa que eu não estou considerando a primeira posição como um cabeçalho, e eu vou nomear as colunas. Então, a coluna call names, abre parênteses dados, porque é onde eu importo, coloquei essa planilha dentro da minha variável dados, daí eu coloco notas vestibular como nome. Podia ser qualquer nome, tá? E eu vou de novo aqui, ó, head, ver as primeiras 7 posições dela. Agora sim, ó, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu coloquei na primeira aqui, ó, o nome do meu cabeçalho, né, como dados. Só que agora temos o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Transformar, então eu vou colocar aqui, ó, passo 3. Qual que vai ser o passo 3? Transformar os dados em data frame. O que é um data frame? Data frame é uma maneira que nós transformamos uma tabela de uma maneira que a gente pode, continua sendo uma tabela, mas a gente pode modificar e trabalhar em cima delas, tá bom? Então é por isso que eu estou mexendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados aqui que nós temos e eu vou transformar ele em um data frame. Da mesma maneira que a gente fazia como as numeric, a gente faz agora com as data frame. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar de novo, quando eu fizer, ó, importei e transformei em data frame. Como é que eu tenho certeza? Basta eu perguntar, ó, class dados. Se eu faço isso, ele já me fala, ó, é um data frame, tá bom? E mais importante do que isso, é pedir para mostrar o meu data frame para ver se está tudo certo, ó. Dados 5. Opa, agora sim, ó. Notas vestibular é um data frame, eu mostrei as 5 primeiras linhas e aqui eu tenho as 5 primeiras posições. Se eu quiser saber as últimas posições, eu posso colocar aqui, ó, tail, que é rabo, cauda, né? Então aqui, ó, tail, beleza? Eu tenho, opa, já vi as últimas, ó, 110. O que a gente já consegue verificar? Esse 110 aqui, ó, que a gente está mostrando, ele é referente à quantidade de elementos que eu tenho dentro da minha coluna ali do meu data frame, beleza? Então é isso que significa, belezinha? Então aqueles data frames ali é o que a gente vai fazer. E agora a parte legal é trabalhar um pouquinho com o meu data frame, tá? Então vamos lá. O que eu vou mexer com vocês? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos tentar descobrir o número de linhas que eu tenho nesse data frame, tá? Então, eu vou colocar aqui primeiro, já que eu estou trabalhando com notebook, né? Aqui, ó, descobrindo o número de linhas. Como é que eu descubro o número de linhas? Basta eu fazer anyRow, tá bom? AnyRow, e eu vou colocar dados. Olha lá, 110. Então, a gente já sabe que são 110 elementos que eu tenho, beleza? Então, vamos para o próximo. Vamos tentar mexer agora e descobrir o número de colunas. Como é que eu descubro o número de colunas? Vou só copiar aqui, ó, já que eu vou mexer no mesmo. Vou executar e vou colocar aqui, ó, número de colunas no meu data frame. Como é que eu faço isso? Basta agora eu perguntar para ele, só que eu não vou mais fazer anyRow, que significa linha, e sim anyCol, de colunas, tá? Então aqui, ó, eu só tenho uma coluna, que é a coluna de notas, mas eu podia ter outros, tá bom? Tudo bem até aí? Acho que aí a gente consegue agora trabalhar. O que eu posso começar a mexer? Vamos tentar descobrir aqui, ó, a média das notas desse vestibular. Então aqui, ó, como é que eu trabalho com a média? Essa aqui é a parte interessante. Vem de mim, ó, min, vem de média e eu vou pegar o número aqui, ó, dados, que é o meu data frame, e eu vou pegar a primeira coluna que eu estou trabalhando. Então, dados, notas de vestibular, porque a gente deu o nome dessa coluna de notas vestibular. Onde que a gente deu esse nome? Deu aqui, ó. Aqui em cima, eu vou subir, ó, tá vendo? Ó, call names, notas vestibular. Se eu desse outro nome, quando eu fizesse esse cifrão aqui embaixo,
cifrão, daí eu colocaria o nome da minha coluna. Então, eu vou pegar e vou fazer a média das minhas notas da coluna chamada notas underline vestibular. Quando eu fiz isso, ó, eu já sei que a média daqueles alunos foi quanto? Foi 41,3, considerando o vestibular de 0 a 100, tá bom? E a gente também pode calcular o quê? O desvio padrão. Então, ó, como é que eu calculo? Ó? Calculando o desvio padrão. Padrão. Então, vamos lá. Vamos calcular o desvio padrão juntos. Como que a gente faz isso? No R, desvio padrão, em inglês também, ele é chamado de Standard Deviation, SD. Então, se eu for aqui, ó, SD, e fazer o mesmo comando que eu tinha feito aqui em cima, ó, dados, pegando, né, na minha variável dados, que é um data frame, eu estou pegando a primeira coluna do meu data frame. Se eu fizer isso daqui, dá 21,4. Lembrando, para quem está estudando estatística, que este aqui é o desvio padrão, e eu vou colocar bem grande, amostral, tá bom? Da amostra, vou colocar aqui. A amostra não é o desvio populacional, tá bom? Ele já vem por padrão o desvio amostral. Beleza, gente? Cuidado com esse ponto. Outras coisas que são interessantes aqui do meu data frame é que eu posso pegar o maior e o menor valor. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, maior e menor valor no meu data frame, para saber quem é o aluno que melhor foi, né? Quem daqueles alunos lá. Também é fácil, basta fazer o seguinte, ó, eu posso pegar o max, dados, underline, underline nada, cifrão, notas vestibular. Ele vai me dar o maior valor que foi nesse vestibular. Então, de 0 a 100, tem um aluno que tirou 90. E se eu quiser o menor valor? Mesma coisa, só que ao invés de max, a gente usa o mini. Min, de mínimo. Então, min. Tá lá. Então, eu tenho o maior valor, que é 90, vocês estão vendo aqui embaixo, e 2, que é o menor valor. Então, maior 90, menor 2. Beleza? Então, é bem tranquilo. Ah, mas e se eu quiser visualizar? A gente vai ter uma aula lá para frente que é só para fazer gráficos da estatística descritiva, que é descrever dados. Mas eu posso fazer aqui, ó, vou fazer com vocês, ó, plotando, vou realizar um box plot, que é um gráfico específico que a gente aprende estatística, que aparece algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o primeiro quartil, aparece a mediana, aparece que é o segundo quartil, né? Aparece o terceiro quartil e a gente consegue ver a dispersão desses dados de uma maneira mais interessante. E uma das maneiras que eu tenho que fazer é usando essa biblioteca aqui, ó. Vou fazer com calma. Eu vou importar essa biblioteca aqui, ó. A biblioteca ggplot2, tá? Então, se vocês fizerem isso daí, ó, ggplot2, vocês vão importar, porque é uma maneira de a gente fazer esses gráficos, tá? Se você não tiver ele instalado, eu acho que ele já vem instalado no como padrão no próprio R do Colab. Mas se não tiver, vocês saibam que a instalação, ou se estiverem usando o RStudio, né, a instalação é feita por install.packages, daí o nome da nossa biblioteca. Depois é só chamar ela pelo comando library, daí abre parênteses, fecha parênteses, ggplot2, tá bom? Então tá aqui, ó, importei ela e eu vou fazer um boxplot com vocês, tá bom? Eu vou deixar o comando ali para vocês depois, que é o seguinte, o ggplot eu vou abrir ele aqui e colocar o dados, que é onde está a minha variável do data frame, AES, onde eu vou começar a dar comandos para o meu data frame aqui, para o meu plotagem, perdão, e o meu y, que é o valor ali, onde vai ter no meu eixo y, vai ser as notas do vestibular, e eu vou fazer ele de um azulzinho bem claro, tá bom? Sky Blue. E vou colocar como título box plot de notas do vestibular, e o y vai ser as notas, onde vai colocar. Então, vamos lá. Mexi aqui, ó, vamos ver se ele executa. Tá aqui, ó, bem bonitinho, tá bom? Então, vocês veem ele na tela. Então, o que, que o boxplot me traz? Ele me faz o meu primeiro quartil, que é 25, ou seja, 25% dos meus alunos que fizeram vestibular tiraram até 25 de nota. Mediana dos meus alunos, ou seja, 50% dos meus alunos estão ali, ó, 50% dos alunos tiraram menos do que a minha mediana, que tá aqui tá olhando, deve estar próximo de 40. Depois a gente pode dar uma olhada na variância, quanto que é na variância, na mediana. E também nós temos o meu terceiro quartil, que é aproximadamente. A gente quase não vê esse valor aqui, né? A gente não consegue identificar.
mas a gente pode perguntar para o nosso eh, R como é que é esses valores. Então eu chego aqui, ó, vou dar um código e tem uma maneira legal que é o summary. O summary ele dá como se fosse um resumo dos meus dados. Então eu vou pegar meus dados aqui, eu vou pegar a coluna, qual coluna? Notas vestibular, e vou dar um enter. Vocês vão ver uma coisa. Observa que ele já dá o menor valor, o maior valor, ele pega o primeiro quartil, a mediana, que a gente não conseguia ver aqui no gráfico, ó, vou subir um pouquinho para a gente gente não sabia se a mediana aqui era 40, 41, 40, era 43. A minha média é 41 e meu terceiro quartil é 57. Ou seja, 75% das notas ali estão até 57. Isso que é interessante, tá bom? Isso que se lê um box plot. Tem outras maneiras de arrumar esse box plot, porque ele está um pouco difícil de ver as notas, aqui não está muito bonito, não está centralizado. Então eu consigo até arrumar ele aqui, ó. Eu vou dar um cola porque eu já tinha feito, mas vocês podem dar um print ali, ó, parar o vídeo agora no YouTube, né? E poder usar isso daqui para arrumar. Então fica mesmo aqui, ó, o mesmo tipo de plotagem. Eu quero deixar um pouquinho maior, então eu vou colocar aqui, ó, 14, por exemplo, como plot de comprimento e de altura 10. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mudar um pouquinho a cor para vocês verificarem. Então eu vou fazer aqui um pink, que é um rosinha bem leve, para vocês verificarem. E daí eu coloquei aqui os comandos, o que, que muda nesse gráfico. Então, ó, vou executar de novo. Ele ficou bem maior agora. Vou até dar uma minimizada para a gente poder enxergar. Mas ele consegue centralizar o título, ele consegue colocar em rosa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar de novo, só que eu vou colocar com uma largura de 10, para vocês verificarem que ele fica um pouquinho mais estreito. Mas aqui embaixo está as notas, ou seja, perdão, aqui do lado esquerdo estão as notas, as distribuições, perdão, que a gente coloca, que a gente chama de quartis, né? Então são as separatrizes. Então, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Aqui esse é o meu título do meu box plot, né? Existem outros gráficos? Claro que existem. Existem uns gráficos que a gente chama de histograma. Então, se eu quiser mexer no histograma, que a gente aprende também em estatística, eu vou acabar a aula aqui hoje, e a gente consegue ver a distribuição. Então, deixa eu fazer aqui com vocês, ó, histograma. A gente vai ter uma aula só de gráficos, de estatística descritiva. Então, só vou colocar aqui para vocês verificarem comigo. Só que agora eu vou deixar num azulzinho, tá? Sky Blue. Vocês vão verificar o que que é. Olha aqui, ele é uma distribuição. Parece um gráfico que vocês vão verificar aqui, ó. Então, cada uma dessas barrinhas representa uma nota. E aqui do lado esquerdo é a frequência, ou seja, de observações. Como assim frequência? Se eu for lá na nota 90, ou seja, entre 85 e 95, nessa última barrinha aqui embaixo, eu tenho um aluno que tirou essa nota. Um ou mais, né? Vamos imaginar, porque a gente não conseguiu colocar ainda o valor. Vamos olhar aqui, ó. Se eu for entre nota 15 e 25, quantos alunos tiraram essa nota? 10 alunos tiraram entre as notas 15 e 25. É assim que se lê um histograma. Claro que a gente tem um número de barrinhas aqui que eu separei, né? De barras para que vocês possam enxergar aí, claro, no vídeo, mas a gente não é o objetivo da nossa aula hoje. O objetivo da nossa aula é entender a importação dos dados e também como fazer essas análises usando o R, tá bom? A gente vai fazer isso aqui mais para frente, mas se tiver alguma dúvida, vocês não hesitem, né, de vir me chamar durante a aula, para que a gente possa trabalhar, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que ficou o nosso primeiro contato com a estatística descritiva, tá bom? A gente vai conversar. Até a próxima vídeo e até a nossa próxima aula. Valeu!